Eu sou a Mabília. Eu sou a Mabília, nascida Vilaronga de Pio. Nasci em Jacobina, lá no sopé da Chapada Diamantina. Sempre fui uma menina muito interessada nas artes. Gostava muito de tudo que se referia a teatro, a representação, a declamação. Amava as poesias de Castro Alves. Quando fiz 12 anos, minha madrasta me deu de presente espumas flutuantes. E aí eu comecei a perceber como era a vida dos escravos. E por aí eu fui fazendo, eu fui tendo essa formação que eu considero que foi uma formação um tanto humanista, de me preocupar com o ser humano em outro plano. E aí quando eu me encontro com esta filosofia de Anísio Teixeira, que pensa o ser humano como um instrumento capaz de se promover através da educação, eu me apaixono por Anísio Teixeira, pelas suas ideias. E aí, depois, eu já professora, já assumindo outras funções, liderança da classe, e aí veio o golpe de 64 e me afasta do seio do professorado, porque o AI-5 não queria nenhuma liderança no meio em qualquer setor, sindicato, associações de classe. Eu então não tinha outra coisa para fazer e disse ao meu marido, Luiz, que era um homem político de esquerda, e eu disse, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei ensinar, eu quero partir para uma escola. Então depois surgiu a ideia, já em 65, da fundação da Escola Experimental. Então, a Escola Experimental nasceu à luz inspirada na luz dos conhecimentos e da filosofia de Anísio Teixeira. Eu queria uma escola onde o menino, uma escola democrática, onde o menino tivesse o direito de pensar, de se preocupar com o outro, de dizer o que pensava e sentia, principalmente porque a ditadura tinha se abatido sobre nós de uma forma muito violenta, principalmente sobre a minha família, e eu então estava em busca de um espaço onde eu pudesse externar, vou dizer assim, onde eu pudesse não só externar, mas como uma válvula de escape de todo o meu sentimento reprimido, e então eu quis transformar a Escola Experimental, por nós fundada, por mim, por Solange, que tinha sido professora da Escola Parque, por Celi, sua irmã, que era também uma pessoa também muito idealista e também que comungava com as ideias de Anísio Teixeira. Então, esse nosso mestre Anísio Teixeira eu digo que ele sempre foi, pelo que ele passou, não é? Consultor da Unesco, trabalhou no estado do Rio de Janeiro como diretor de educação do estado do Rio de Janeiro, que concebeu a escola desde a creche até a universidade. Esse Anísio Teixeira, que depois de consultor da Unesco, trabalha incessantemente na Constituição de 47 e que depois é convidado para ser secretário de Educação do governo Otávio Mangabeira, e que concebe esse complexo escolar. Então, eu classifico o doutor Anísio como uma inteligência privilegiada, um mestre instigante, inspirador e apaixonante. Todos que passaram ou tiveram conhecimento mais próximo da filosofia de Anísio Teixeira e dos seus ideais de educação, certamente esta semente germinou. Quem não pôde fazer alguma coisa como eu, que parti para a escola particular, porque tinha sido tolhida de trabalhar na escola pública, que sempre foi o meu ideal, então, mas guarda grandes recordações, e outros continuam a trilhar o seu caminho, e os que tiveram oportunidade de passar pelas escolas,
pelas escolas classe e por essa escola parque, os depoimentos que eu ouvi hoje aqui me levam a entender que só a educação de qualidade pode promover o homem e levá-lo à libertação. O dia a dia do professor na sala de aula, na escola classe, era o trabalho. Eu acho que o que havia, porque eu tinha vindo de escola do interior, o que havia na escola classe era um trabalho organizado e planejado. Então, haviam as reuniões, dia de sábado a gente tinha que voltar pelo menos uma vez por mês para o planejamento com a direção da escola, a coordenação. Já existia essa coisa, não era chamada coordenação, mas era supervisão, para que o professorado tivesse orientação. Muitas vezes tivemos reuniões aqui na Escola Parque com a doutora Carmen Teixeira, para que todo o grupo absorvesse essa filosofia e saber da importância de trabalhar o menino da escola classe para que ele não chegasse aqui assim tão neófito, soubesse o que é que ele vinha fazer aqui. E era um trabalho assim organizado, era um trabalho com o currículo básico, especificamente com o currículo básico, porque as outras atividades eram desenvolvidas aqui. O que o menino tinha na escola classe, que era o que todo menino adorava e adora, era recreio, e para esses meninos que tinham fome, sobretudo, alimentação. A atividade básica no segunda série, você no segundo primário, na época, você diria que é comum ao que é feito, ao que é feito em todas as escolas. A diferença era esse planejamento. A diferença é que havia o planejamento. A gente sabia o que era que ia fazer. Você estudou em escola normal aonde? Eu estudei em escola normal em Jacobina. Era uma escola? Não, uma escola particular. Tinha apoio da prefeitura, mas foi a primeira escola normal, Instituto Senhor do Bonfim. De Diocleciano Barbosa de Castro, que tinha sido de Senhor do Bonfim, e depois as sacramentinas ficaram em Senhor do Bonfim, dando esta formação que antes era o ginásio. Eles chegaram para as sacramentinas, davam ginásio e depois formação em professor, e a escola e o Instituto Senhor do Bonfim se mudou para Jacobina com uma característica de instituto de escola normal rural. Formar o professor em 5 anos para ensinar, porque havia uma carência enorme de professores, não só na sede, mas nos distritos. Como é que vocês lidavam com os saberes e os conhecimentos dos meninos daqui? Como é que essa escola trabalhava isso? Enquanto professores? Os meninos que moravam. Assim. Que vinham para cá para a escola? Esses meninos que vinham para aqui, para a nossa escola. Olha, os meninos, quando a escola começou, ela começou com a primeira série. Os meninos eram dessa periferia aqui que tinha surgido, sabiam rudimentos de leitura e escrita. Então, os meninos, quando eu cheguei na escola, eu era professora da segunda série, eu já cheguei no segundo ano e tinha até a terceira série. Então, a escola se implantou porque não tinha escola nessa região. Eram 400 mil alunos, 400 mil habitantes já, quase a população de Salvador, quando eu cheguei aqui, quase a população de Salvador em 1940. A população de Salvador em 1940 era de 400 mil habitantes. Quando eu cheguei aqui em 1950, já era de... caiu tudo. Em 1950 já era de 500 mil habitantes. Agora imagine que surge depois, já em 1952, essa população daqui de Liberdade, Palmiúdo, Caixa d'Água, já era essa quantidade enorme de gente.
Basicamente, o povo que tinha vindo do interior, todo esse povo tinha vindo do interior, em busca do Eldorado. E aí tinha vindo morar nos barracos que eles mesmos construíam aqui no bairro da Liberdade. Qual era o Eldorado de Salvador nessa década de 50? O Eldorado de Salvador era vir para cá para poder encontrar trabalho em melhores condições, que no interior só tinha o trabalho braçal. Puxar enxada, trabalhar em roça, pouca coisa de construção civil, e Salvador estava se desenvolvendo. Então eles precisavam vir para a cidade maior, principalmente os que moravam na região metropolitana. Houve um grande esvaziamento da região metropolitana, porque as pessoas buscavam Salvador. E vinham também de longe, do Recôncavo. Então, Lapínia, você acha que isso tem a ver, foi um pouco antes, isso que eu ia perguntar, se tem a ver com a Rio Bahia, tem a ver com por que provocou essa migração tão grande? Eu acho que é isso que ele está querendo saber. Eu acho que o que provocou, e não é diferente, o que provocou essa vinda tão grande de pessoas para Salvador foi justamente a questão do latifúndio, não é? As pessoas, cada vez, os donos de terra cada vez compravam mais terras e cada vez precisavam de menos gente no campo e não oferecia trabalho. Eles iam para aquelas cidades de porte médio, como Jacobina, Feira de Santana e etc., mas também não tinha trabalho. Então, vir para Salvador era a esperança de encontrar um trabalho. Depois, mais tarde, surge a televisão e outros meios de diversão, e essas pessoas também, aí é que vem, que é o grande fluxo em busca do lazer. Olha, os meninos da invasão do Corta-Braço e aí do Pero Vaz, eles estudavam muito nessa escola 1, que era aquela que ficava, a escola 1 é aquela que fica assim, entre Pero Vaz e a ida para o Curuzu. Eles ficavam, essa Avenida Peixe, que era uma pobreza terrível, com o rio que passava lá. Agora, Corta-Braço já era paralela a Pero Vaz, já era paralela a Pero Vaz, ali atrás, a invasão do Corta-Braço. Descendo, já foi a invasão de descer as escarpas, a ocupação das ribanceiras e etc., né? Foi uma invasão que durou, assim, a luta foi dura. As mulheres tomaram a frente para defender, porque também tinha muita mulher sem marido, com os filhos. E então, nesta invasão do Corta-Braço, elas foram apoiadas. Eu não estava ainda em Salvador. Elas foram apoiadas, ou se estava ainda, não, eu ainda não estava em Salvador. Elas foram apoiadas pela Associação Feminina da Bahia, que era uma entidade que tinha, aliás, ainda era a União Feminina da Bahia. Era uma entidade que tinha lideranças tipo Helena Matos, que você não conheceu, mas que foi casada com um diretor do momento, chamado Almir Matos, irmão de Ariovaldo Matos, de Ana Montenegro, da velha Maria Brandão, que era uma velha preta, assim, muito sofrida, mas que era muito politizada. Gente ligada mais ao PCB, que era um pessoal politizado, e onde tinha uma luta estavam eles lá, para ajudar e orientar politicamente como para a coisa não se perder. E também uma coisa muito importante é que as mulheres não deixaram a polícia entrar, principalmente essas mulheres mais politizadas na invasão. Sim, minha impossibilidade de continuar no Estado, porque eu tinha sido cassada pelo ato institucional número 2, direitos políticos suspensos. Então, aposentada compulsoriamente com 17 anos de serviço. Não sabia fazer outra coisa, aí parti
para fundar uma escola num terreno que já era da propriedade da minha família. E aí começamos a nossa experiência. E eu queria me cercar de professoras que comungassem com os meus ideais. Nem tanto políticos, que eu já a essa altura já me considerava mais politizada, mas que fossem bons professores, que amassem a educação. E então, para lá, se associaram a mim a professora Solange Fontes, daqui da Escola Parque, a professora Celi, sua irmã, que era uma boa professora, a professora Hidalba Santana, que tinha sido professora da escola classe 1, e a professora Maria Inês, que tinha sido professora da classe 3, professoras da Escola Parque. Na Câmara de Vereadores, na Comissão de Educação, ao tomar conhecimento da situação da educação no município, então a minha preocupação levou-me a propor um seminário para discutir a questão do ensino municipal. E para isso nós contamos com o apoio de vários professores da universidade, de representantes da PLB, de pessoas que pensavam a educação e que já tinham passado pela escola experimental, porque construída a escola experimental, para lá que foram, vamos dizer assim, foi a luz no fundo do túnel para as pessoas de mente aberta que queriam a escola, que estavam massacradas pela ditadura e que queriam um espaço democrático para os seus filhos. Não é? Então, o seminário de educação foi muito importante, porque apontou toda a situação do ensino municipal, a situação do professorado, e nós tiramos a Carta de Salvador sobre o ensino municipal e entregamos ao prefeito Mário Kertz, em sessão solene, e sua esposa, naquela época, Eliana, era secretária de Educação, estava presente e, sem modéstia nenhuma, eu não preciso esconder isso, ela uma pessoa assim muito bem intencionada e que se orientou pelo resultado da Carta de Salvador sobre o ensino municipal para, junto com sua equipe, traçar as diretrizes que ela queria dar na Secretaria de Educação ao ensino municipal. Porque foi uma radiografia. Não existiam os especialistas em educação, professor de artes, de educação física, de recreação, bibliotecários e etc. Então, tinha que haver essa formação permanente do professor. Mas na escola classe, nós tínhamos que dar o ensino básico. Tínhamos que vamos dizer assim, nos pautar pelas diretrizes da Secretaria de Educação, do currículo básico, naquela época. E era funcionava basicamente com os planejamentos? Com os planejamentos, como toda escola, não é? Com os planejamentos. A mudança, depois da implantação desse complexo escolar aqui nesse bairro. Se fôssemos analisar quantos milhares de crianças passaram pela Escola Parque. Passou pela Escola Parque e virou cidadão. Não tem outro caminho. O caminho é a educação de qualidade e educação de tempo integral. Agora, educação de tempo integral, eu outro dia estava até lendo um artigo de um especialista, numa revista, se não me engano foi a Época, sobre a questão da educação de tempo integral. De quanto ela é cara. Então, num país onde ainda existe um número enorme, mais de 1 milhão de crianças sem escola,
que a escola não chega a essas crianças. Então, ainda é uma prioridade o ensino básico, onde não tem creche, onde não tem a pré-escola. Então, o ensino básico ainda é prioridade. Mas está provado que a escola de tempo integral é que é a transformadora, principalmente do menino carente. Do menino rico, não. Da classe A, não. Classe B, porque pega seu menino, bota um turno na escola de formação básica e no turno da tarde já vai para curso de inglês, curso de vários cursos com especialistas e academias e etc e tal. Na complementação, aqueles que não podem botar na escola pan-americana ou na escola anglo-brasileira de formação integral, então botam em outros cursos. Mas isso é bom, é importante que o menino está tendo uma formação muito aprimorada. Mas para o menino pobre da escola pública é a escola de tempo integral. Infelizmente, como uma maneira de tirar o menino da rua para não ficar seduzido pelas práticas que existem aí fora. Pela influência que eu sofri de pessoas ligadas ao mundo político na década de 50, que foi justamente a época que eu passei aqui pela escola classe 2 como professora e que tomei conhecimento mais profundamente, que eu gostava muito de ler, e eu queria conhecer quem era esta figura, Anísio Teixeira, que por sinal foi quem assinou a portaria me nomeando professora do Estado por concurso. Então, em 1948, quando ele era secretário de Educação. Então, vivendo essa experiência da escola classe 2, que fazia parte desse complexo escolar conhecido como Carneiro Ribeiro, agora chega ao momento em que eu digo que eu captei a essência política do que queria o professor Anísio Teixeira. Que esse homem quer instalando essas escolas maravilhosas, e já no INEP manda construir a Escola Parque, era justamente, Salvador não era uma cidade invadida na sua parte nobre, que começava, digamos, do Santo Antônio, se estendia para o outro lado da cidade, até a Graça, até a Barra e etc. Começou a surgir essa Salvador pobre, muito pobre, no bairro da Liberdade. A primeira invasão que se deu nesta cidade foi a invasão do Corta-Braço. Era a luta pelo direito à moradia, a briga das mulheres para ter o direito a um lugar para fazer um barraco. E então já era assim uma área com 400 mil habitantes. Então, o doutor Anísio, com as experiências que ele já tinha passado, como consultor da Unesco, a contribuição enorme que ele deu na Constituição de 47, no governo de Otávio Mangabeira, quando ele foi convidado para ser secretário de Educação, eu acho que ninguém melhor para esta função, secretário de Educação e Saúde do Estado da Bahia. Então, ele concebe essa escola com esse caráter democrático, com essa abrangência de pegar todos esses meninos que não tinham as menores condições de frequentar uma outra escola de outro nível e, então, pensa uma escola democrática que tivesse como objetivo dar a escola de tempo integral para que esse menino passasse por diversas
oficinas, pudesse fazer suas opções e sair daqui para uma escola técnica, mas com o desenvolvimento de algumas habilidades. Então, esta escola concebida dessa maneira, me ensina, através dos estudos, das leituras e da filosofia de Anísio Teixeira, ela me ensina, me leva a pensar mais profundamente na educação. Por isso que eu, na escola classe 2, quando houve o primeiro Congresso Nacional dos Professores Primários no estado da Bahia, eu, preocupada com a situação do professorado, muito bem, ensinar, disse sempre que é uma devoção, que ensinar é uma coisa que tem que dar muito prazer, e essa coisa toda da escola, amor, isso tudo a gente concordava. Mas e onde é que está o professor nisso aí? Um professor desmotivado, sem uma boa remuneração, sem condições de estudar, de parar para ler, de se ilustrar, como que ele pode ser um bom professor? E começo a pensar dessa natureza e apresento neste congresso uma tese sobre a necessidade da valorização do professor e, consequentemente, a elevação do seu nível salarial, que já era uma reivindicação econômica, manifestada pelos professores, mas sem coragem de falar. Mas nós estávamos no governo democrático de Otávio Mangabeira e etc. Então, no Congresso, eu apresentei a tese sobre a situação do professorado no estado da Bahia. De repente, era uma postura política, e isso me leva a assumir uma certa liderança no meio do professorado. Mas mesmo assim, ainda continuei trabalhando aqui na escola classe, e daqui é que eu então saí para desenvolver outros caminhos, mas sempre eu estava presa a esse ideal. Sempre eu estava tendo como referência a escola idealizada por Anísio Teixeira.